E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Fotógrafo Profissional. Aqui nós discutimos seus primeiros passos para se tornar aí um fotógrafo profissional e conseguir faturar os seus R$ 2.000 em 10 dias. O meu nome é Roberta Mazola e o tema de hoje é: com isso, você nunca mais estará desempregada. Bom, gente, então antes de começar esse vídeo, eu gostaria de falar algo aqui para vocês, que é: por que trabalhar com a fotografia? Então aqui eu trouxe pelo menos algumas razões aí para que você se torne um fotógrafo profissional, beleza? Bom, então a primeira razão é: nós temos outras percepções. E o que exatamente isso significa? Gente, isso quer dizer que quando entramos nesse mundo da fotografia, nós começamos a praticar, a treinar bastante sobre ela e o nosso campo de visão muda. Parece que a gente vira ali uma chavinha na nossa cabeça em que a gente começa a ver o que ninguém vê, tá? Então, você começa a enxergar coisas que antes você não enxergava, e dependendo do nicho aí que você escolha atuar, você começa a saber identificar a emoção das pessoas. Então você sabe qual o momento exato do clique, tá? Você consegue transmitir toda aquela emoção do momento para a foto, fazendo com que quando as pessoas virem aquela foto, elas sintam a mesma emoção que estavam naquele momento. Então, quando começamos a de fato trabalhar com a fotografia, algo dentro da gente muda, tá? Então, assim, é algo que acontece literalmente de dentro para fora. E ficamos sempre atentos e prontos para sinalizar as situações, tá? As emoções a serem eternizadas em uma foto, né? Enfim. Enquanto as pessoas comuns andam aí com o seu campo de visão limitado, né? Isso é, elas não conseguem enxergar nada diferente além daquilo que elas estão enxergando, que elas estão vendo ali na frente dela. Então você, fotógrafo, vive cada segundo mais intensamente, né? Seja em evento, seja em alguma viagem pessoal, e é capaz de perceber com clareza os momentos únicos que se escondem aí em meio à mesmice do dia a dia. Bom, então, para ficar mais claro, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, tá? Enquanto a maioria das pessoas aí precisam de TVs modernas, né, ou ter que ir a cinemas para ver o mundo em alta definição, você, fotógrafo, já possui esse superpoder instalado aí na sua cabeça. E por que isso acontece? Porque os fotógrafos, eles aprendem a turbinar uma grande qualidade aí, né? A nossa alta definição é chamada de percepção, tá? Então, na fotografia, a nossa percepção é a nossa alta definição, né? De ver as coisas. Então, o nosso campo de visão, ele é Ultra Full HD, tá? Para ficar bem claro. E andamos o tempo todo percebendo o mundo ao redor, em um nível muito além aí das pessoas normais, tá? Das pessoas normais que eu digo assim, né? Que não tem noção nada, é zero de noção básica de fotografia, entendeu? Então, gente, você como fotógrafo, você começa a perceber coisas que antes você não percebia, tá? Então, assim, você começa a achar beleza em tudo, você começa a tentar ali encontrar beleza em tudo, né? Então, seja na luz do nascer do sol, no pôr do sol, seja uma montanha que completa ali, né? Faz uma composição legal com o céu, uma pintura bonita no céu, seja o reflexo da água, até o dia a dia das pessoas, você consegue reparar, você consegue ver ali uma pessoa que tá caminhando, né, tá acelerada na rotina do dia a dia dela. Então, até nisso fica diferente e a nossa forma de olhar, de ver as coisas, a nossa visão da vida, ela muda quando a gente se torna fotógrafo, porque a gente começa a ver beleza em tudo. Em tudo você pode perceber que existe beleza, tá? E quando eu digo que você começa a ver beleza em tudo, é tudo mesmo. Por exemplo, até nas coisas mais simples do simples. Você vai tomar café em algum lugar, você quer tirar foto daquele café, entendeu? Então, você vê foto em tudo. É essa palavra, você vê foto em tudo. Tudo que você vai, você quer fotografar, você consegue enxergar ali uma foto bem tirada naquele lugar, daquele objeto, daquela pessoa.
naquele ângulo, tá? Seja o seu filho desenhando, ele tá fazendo ali uma coisa tão simples, né? Seu filho tá desenhando. E você começa a enxergar ali uma boa oportunidade para você fotografar. Você começa a enxergar que, nossa, o quanto é lindo, né? Ele desenhando aqui. Parece bobo, papo de mãe, né? Mas não é. Quando você tem a fotografia com você, não importa se você tem filho, se você não tem. Isso muda dentro de você e você consegue enxergar mais beleza nas coisas, tá? E muitas pessoas, gente, tiveram aí o seu primeiro contato com a fotografia, né? Através de um amigo, de família. Muitos iniciantes aí na fotografia citam a própria mãe como, né, uma fonte de inspiração aí. O pai, a tia, o tio, a irmã, enfim. São várias pessoas que da nossa própria família que às vezes fazem a gente aí levar como uma fonte de inspiração, né? E começar a trabalhar nessa área. Eu mesma, a minha fonte de inspiração foi o meu filho. Então, a fotografia, ela é uma paixão que você pode compartilhar aí com as pessoas mais importantes na sua vida, né? E automaticamente você pode passar aí para sua próxima geração e estimular o seu amor por essa arte incrível que é a fotografia, né, gente? E vamos combinar que é uma das artes aí tão importantes, né, na nossa vida, porque ela tem aí o poder da fotografia congelar aquele momento. Então, assim, eu acho que ela tem uma importância muito grande aí na nossa vida. Gente, então, para ficar aí um pouquinho mais claro, como a nossa percepção e o nosso campo de visão fica diferenciado, né, das outras pessoas, cada um de nós compartilhamos aí do mesmo espaço de tempo, né? Então, 1 segundo para mim é o mesmo segundo para você, tá? E é o mesmo segundo aí para todo mundo. Mas tem algo que faz com que esse segundo seja aí um segundo diferenciado entre nós, né? Que é o quê? É a densidade e a emoção que é vivida esse segundo. Então, tirando aí uma base de tudo que eu falei até agora, é justo dizer que nós fotógrafos também vivemos mais, né? Nós conseguimos enxergar a beleza onde ninguém mais enxerga. Então, nós conseguimos viver aquilo que ninguém vive e ter esse superpoder é maravilhoso, né? Então, gente, é muito curioso como a fotografia pode te ajudar a ver os detalhes aí e a beleza ao seu redor, né? Ter outras percepções. E também pode te ajudar a viver verdadeiramente no presente, tá? E quando a gente trabalha fora, muitas vezes nós estamos fazendo ali o nosso trabalho, né, mecanicamente. Isto é, quando você está trabalhando ali no modo automático, mas na sua cabeça você só consegue pensar naquela série que você tá doido para maratonar aí quando você chegar na sua casa, né? Mas você vai ter que limpar a casa, você vai ter que fazer janta, fazer marmita, lavar roupa, cuidar do filho, cuidar da casa. Enfim, você não tá vivendo ali o seu presente, né? Então você tá preocupado com o futuro, com o que você tem que fazer lá na frente. Você já tá se preocupando, se martirizando por tudo que ainda vai ter que fazer quando chegar em casa. Então você não consegue focar direito no seu trabalho e nem depois nos seus afazeres domésticos, né? Nem na sua série, porque aí você vai se preocupar com o que você tem que fazer lá no seu trabalho no dia seguinte. Então, é um ciclo sem fim, né? E quando você tá num evento, gente, aí fotografando, né, trabalhando no evento, você não tem tempo para pensar nessas coisas. Mesmo que você se permitisse, você não ia conseguir pensar nessas coisas, tá? Porque você precisa perceber tudo o que você precisa e tudo o que você quer capturar ali naquela cena. Então, a fotografia, ela precisa de muita concentração. Ela precisa que você foque no agora. Você não consegue focar no futuro, porque você tá ali no presente, então você tem que focar naquilo que você tá fazendo, tá? Então, você tá focando no agora, tá? E focar no sentimento das pessoas. Gente, isso é incrivelmente valioso, né? Vocês já tinham parado para pensar por esse lado? A fotografia, ela é algo que vai te deixar ali concentrado, imerso naquele momento, tá? Então você se distrai ao fotografar e todas as suas preocupações e tensões diárias, elas simplesmente somem ali por um momento, né? E isso eu não tô falando pra romantizar a fotografia, gente, tá? Eu tô falando porque é exatamente isso que acontece comigo, tá? E eu acho que isso realmente algo assim, muito mágico, de verdade, tá?
E você pode aí estar pensando agora, né, e falando sozinho: "Ah, mas para ser fotógrafo precisa ter um dom". E é aí que entra o segundo ponto, né? A segunda razão para você se tornar aí um fotógrafo profissional. Gente, ninguém nasce sabendo de nada, tá? Ninguém nasce, eu nasci aqui, eu tenho o dom de ser fotógrafo, né? Eu tenho um olhar, eu nasci com o olhar treinado. Não, gente, ninguém nasce sabendo ser fotógrafo, tá? Ninguém nasce com um olhar treinado, ninguém nasce com um dom, ninguém nasce sabendo fotografar, beleza? Existe aí um grave mito da fotografia, né? Onde as pessoas acham que nós, fotógrafos, nascemos já com esse dom. E não é verdade, gente. A fotografia, ela não é diferente de outras profissões que você precisa aprender, tá? Imagina aí você pensar que para você ser médico, você precisa ter um dom, né? Que para você ser arquiteto, você precisa ter um dom. Para você ser arquiteto, você precisa estudar, você precisa fazer ali uma faculdade de arquitetura para dali a alguns anos você se tornar como arquiteto, né? Para você ser médico, você precisa estudar. Você estuda por uns anos na faculdade e aí você aprende a ser médico, né? Então você estuda e aprende sobre aquela profissão. A fotografia, a diferença é que você não precisa fazer faculdade, tá? Mas estudar, gente, é a mesma coisa. Você vai estudar para aprender a ser fotógrafo profissional. Então, gente, a fotografia ela é como qualquer outra profissão. Você precisa estudar, aprender, praticar, que você vai se tornar ali um grande profissional da sua área, beleza? Bom, então você precisa estudar muito, você precisa praticar ainda mais, tá? E você vai treinando o seu olhar. O dom, ele vem sim, tá? Mas ele não vai cair do céu. E para ele vir, você precisa de muito foco, determinação, estudo e muita prática, tá? Quando eu comecei aí na fotografia, gente, eu não sabia absolutamente nada, tá? Nada de foto. Eu não sabia o que era ISO, o que era diafragma, o que era obturador, fotometria, zero. Era zero conhecimento, eu não sabia nada. Eu não tinha ideia do que significava esse monte de coisas, tá? E eu não sabia também que tinha que aprender tudo isso, né? Eu não tinha um olhar treinado, eu via as coisas igual todo mundo, olhava as fotos aí de outros profissionais, né? E às vezes a foto que, se a pessoa não tinha um olhar treinado para fotografia, no caso eu, eu não tinha esse olhar treinado, eu não conseguia ver o que aquele outro profissional viu. Então eu sempre pensava, né? Meu Deus do céu, uma coisa tão simples, né? Como é que ele conseguiu enxergar tanta beleza e fotografar? É porque a pessoa, ela estudou, ela praticou, então ela tinha um olhar fotográfico, né? E isso a gente consegue adquirir, né? Com o tempo, com muito estudo, muita prática. Então eu pensava que eu nunca seria capaz, gente, sério mesmo, porque a sementinha estava implantada aqui na minha cabeça de que precisaria nascer com um dom. E eu falava, meu Deus, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Né? E hoje são as pessoas que dizem pra mim, nossa, como você conseguiu enxergar tanta beleza nesse simples tronco de árvore aí, né? É onde as pessoas sempre acham que o fotógrafo ele precisa ter nascido já com esse dom, né? E o que não é verdade. A gente treina e cada dia, quanto mais a gente treinar, mais o dom vem. Ele não cai do céu. Você precisa treinar e praticar que ele vem, tá? Então, gente, já pode ir tirando aí esse pensamento de que, para você ser um fotógrafo profissional, você precisa ter um dom, porque não é verdade, tá? Ninguém nasce sabendo das coisas, a gente só precisa ir atrás e conquistar os nossos sonhos, tá? Então, se você estudar, se você praticar, você também consegue e você pode se surpreender com os resultados aí que você vai conseguir, beleza? Bom, gente, vamos lá agora para o terceiro ponto super importante, tá? Por mais aí que algumas pessoas pensem que não, mas a fotografia é arte, tá? Apesar de alguns fotógrafos aí iniciantes acharem que todo mundo deve seguir a mesma linha de raciocínio, né? A sua fotografia ela só é limitada pelos limites que você mesmo se impõe, tá? E ela só pode ser limitada, gente, pelo poder da sua imaginação, tá? Nós, fotógrafos, somos livres para criarmos e retratarmos o mundo que a gente quiser aí.
seja o mundo real, o mundo de fantasia, o mundo antigo, o mundo moderno, entre muitos outros que a gente pode criar, né? Então, basta você usar aí a sua imaginação, a sua criatividade e transformar aí o mundo que você quiser em um cenário fotográfico, beleza? Gente, a ideia da prática da fotografia, ela tem um grande sentimento de liberdade, né? Então, você como fotógrafo vive em um mundo sem limites, sem regras, que começa com você e com a sua câmera, tá? E isso pode se estender aí por tão longe, que isso vai depender da sua imaginação e a sua criatividade. Então, você pode criar e transformar aí o mundo de acordo com a sua própria visão de realidade, tá? E absolutamente ninguém pode te julgar por isso, né? Então, onde mais você vai ter uma profissão que você pode ser e fazer o que você quiser, né? Sem ninguém ficar te cobrando, falando se tá certo, se tá errado. Então, a fotografia, ela é maravilhosa em todos os sentidos, né? Mais uma razão aqui, gente, para você que quer aí se tornar um fotógrafo profissional e tá em dúvida se começa ou não com a fotografia. Gente, nós temos aí o incrível poder de capturar fatias de tempo, né? E emoções em imagens, que são eternas e que transportam as pessoas momentaneamente para uma realidade remota, fantástica e sem limite. Então, fotógrafos com as suas fotos, eles têm o superpoder de controlar as emoções das pessoas, fazendo-as sorrir, chorar, pensar, contemplar, relembrar, suspirar, né? Então você que é aí um fotógrafo iniciante, ou você que ainda não está na fotografia, mas se interessa muito nessa área, pode ter aí a dádiva de inspirar as pessoas ao seu redor, não só com as suas fotos, né? Mas com seu estilo de vida, a sua maneira de ver o mundo, né? Então eu acho que tudo isso é muito atrativo. Um motivo muito comum é o interesse pela fotografia que surge por causa da família, né? Como eu já falei aí anteriormente. Especialmente quando você tem os seus próprios filhos. Por quê? Porque a fotografia, ela é uma maneira de documentar a vida dos seus filhos. E às vezes isso basta para você querer aprender tudo que há sobre a fotografia, né? Então já imaginou aí você fotografando, né? Documentando, registrando aí a vida dos seus filhos e um dia, quem sabe, aí até dos seus netos? Né? Já pensou em fazer isso da melhor maneira possível, sabendo criar aquela cena perfeita ali do momento? E eu também, gente, quando eu comecei aí na fotografia, né, foi por conta do meu filho. Quando ele nasceu, nós levamos até um estúdio fotográfico, né, para ele fazer aqueles acompanhamentos mensais, né? E a cada mês, a cada acompanhamento, eu me interessava mais e mais aí pela fotografia. Quando a gente estava em casa, eu queria tirar foto de tudo, eu queria o tempo todo registrar todos os momentos do meu filho. Então, um banho, uma mamada, uma frutinha, a primeira papinha, eu queria registrar tudo, né? Algo novo que ele começava a fazer. Então, o tempo todo eu estava atenta ali aos novos movimentos, né? E pronta para documentar ali todos eles. E eu digo os seus filhos, gente, porque comigo aconteceu dessa forma, né? Então eu comecei dessa forma. Mas aí, no caso, pode ser filhos dos seus amigos, né? Seus afilhados, seus sobrinhos, primos, crianças, ou até mesmo filho de cliente aí, para você que já começou aí, treinando aí as formas de fotografar, né? Então, as crianças, elas são um assunto fotográfico muito surpreendente, tá? Por quê? Eles veem o mundo de forma diferente da nossa. E muitas vezes eles se expressam de forma muito mais sincera, né? As suas emoções do que nós adultos. Então, ser capaz de capturar isso é um desafio fotográfico e tanto, viu? Porque é uma experiência, assim, de uma aprendizagem profunda. Trabalhar com criança é mágico, é outro nível, gente, é outro mundo. Tanto que eu trabalho com criança, eu amo. Então, gente, mais uma razão aqui para você se tornar um fotógrafo profissional. Bom, a criatividade, gente, ela também não é um dom,
Tá surpreso? Gente, muita gente fala assim, ai, mas eu não tenho criatividade para ser fotógrafo, não sei o quê, eu não sei criar coisas novas, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Gente, a criatividade, ela também não é um dom, você não nasce com a criatividade, tá? A criatividade, como qualquer outra coisa aí, a gente também aprende, tá? Então, todos nós devemos aí ter uma maneira de exercitar a nossa criatividade. Então, você pode achar que você não é criativo, mas também você não pode se enganar, tá? Assim como aquela velha história lá de que para você ser fotógrafo, você tem que ter um dom, é a mesma coisa, tá? A gente também não nasce com a criatividade, então ela é praticada, ela é treinada, ela é estudada e você pode ter todo um potencial criativo aí reprimido dentro de você e você nem sabe. Tá? Então basta começar apertando aí o botão da sua câmera, né? Enquadrar algo que você acha que pode ser legal e manda bala, beleza? Quanto mais você praticar, mais novas ideias vão surgir. Então, ser criativo é realmente muito simples, tá? Você vai se surpreender, mas você precisa praticar, tá? Não vai cair do céu também como o dom de fotografar, entendeu? Como o seu olhar aí treinado. Então, você precisa praticar que a criatividade, ela vem. Quanto mais você treinar, mais ideias novas vão surgir, beleza? Você que é aí um fotógrafo iniciante, né? Ou que tem a fotografia como hobby, sabe que a fotografia ela é muito mais do que apontar a câmera para algo e pressionar um botão. Tudo começa desse primeiro passo. Mas aprender a se tornar um grande fotógrafo profissional é um desafio, e um desafio muito sério. Você vai lidar ali com o sentimento das pessoas. Você vai receber uma missão muito importante, que é a pessoa confiar um momento muito especial da vida dela a você, né? Então você já pensou, já parou para pensar o quanto isso é sério, gente? Você vai ter ali a responsabilidade de fazer um casamento. Gente, olha o peso que isso tem. Você vai fazer ali um casamento, um batizado. Vocês têm noção? Batizado a gente só batiza uma vez. Casamento, geralmente, a gente só casa uma vez, né? Gravidez. Por mais que, não, mas gravidez a pessoa pode engravidar de novo. Beleza, mas uma gravidez, ela nunca é igual a outra. Então, se você cagou ali naquele ensaio de gestante, já era. Entendeu? Você deixou ali uma pessoa frustrada, acabou. Então, gente, vocês têm que pensar que a fotografia, ela é desafiadora e ela é muito séria, tá? Ela é muito séria, ela é muito importante e você pode pensar, mas errar é normal, é humano. Ok, errar é humano. Só que por isso que você precisa praticar muito para você não deixar acontecer nenhum erro, tá? Aí com o seu cliente, né? Então pratica com o que você tem, com os seus amigos, né? Com seus familiares. Pratica bastante para quando você for de fato fotografar aí com um cliente, não deixar isso acontecer. Então, gente, vocês não podem errar, vocês não podem perder nenhum clique, tá? É um desafio estimulante, desafiador, mas que vale muito a pena, beleza? Você vai estar sempre aprendendo algo novo, né? Buscando novas direções para explorar e novos desafios aí para você enfrentar. E isso é uma coisa boa, né? Você estará aí em constante evolução. E essa busca constante pela evolução nunca vai deixar você ficar chateado, cair na rotina, ficar entediado, né? Porque você tá sempre ali em busca de algo novo, né? A fotografia, ela permite isso, ela permite que a gente nunca se deixe cair na rotina. Outra razão muito importante que eu vejo aí até como um benefício, né? Poder trabalhar com a fotografia sua perspectiva única pode ir mais longe do que apenas mostrar às pessoas como você vê aí uma cena. Isto é, a fotografia, ela também permite que você expresse as suas opiniões e as suas crenças, né? Você faz isso escolhendo o que você fotografa e como você gostaria de representar o tema ali fotografado. E esse aspecto de que a sua fotografia, ela expressa as suas opiniões e crenças, né? Vai mudar sempre. À medida que você vai ali evoluindo e amadurecendo aí as suas ideias, né? Evoluindo o seu trabalho fotográfico. Então, gente, você olhando o trabalho aí dos outros fotógrafos, de outros profissionais,
você consegue ter uma noção de como ele é como pessoa, né? Apenas olhando e admirando aí os seus trabalhos. E essa parte da fotografia, ela é realmente muito fascinante, né? A fotografia, ela é um meio fantástico de contar histórias. E não importa se você tá contando uma história com uma imagem, com uma sequência delas, uma série ou um portfólio inteiro, tá? As possibilidades, elas são infinitas. Basta apenas você se perguntar qual história você quer contar e a fotografia, ela vai te levar até essa história, tá? Gente, e a última razão aqui, mas não menos importante, né? Não mesmo, é o quê? Aliás, né, é a grande cereja aqui desse bolo, desse vídeo. Ao contrário do que muitos pensam, sendo fotógrafo, você nunca mais estará sem trabalho, sem você levantar aí uma grana extra, né? Então, isso mesmo, gente. Você sabendo fotografar, você nunca mais fica sem trabalho, tá? Além de todos os outros motivos que eu te dei até aqui, todos os motivos de poder levar alegria, né, e muita emoção para a vida das pessoas, o melhor de tudo isso é que você, aprendendo a fotografar, se tornando aí um fotógrafo profissional, você sempre terá um emprego que você poderá ser o seu chefe, né? Você pode fazer aí os seus próprios horários. Você vai ter a flexibilidade que você quiser. E existe coisa melhor, gente, do que a gente não precisar bater ponto para ninguém, do que a gente não ter que dar satisfação para ninguém no nosso trabalho. É maravilhoso, é tudo de bom. E você aprendendo a fotografar, seja por hobby ou até mesmo por profissão, você pode estar sempre em movimento, festas de aniversário, casamentos, ensaios, batizados. Então, existe aí uma lista gigante de áreas em que vocês podem atuar como fotógrafos, tá? E vocês podem aí estar pensando, né? Ah, mas agora com essa pandemia não existe espaço para o fotógrafo, né? A gente não tem trabalho. E eu tenho uma coisa para te falar, gente. Não só existe espaço para o fotógrafo, como existe muito espaço para o fotógrafo, principalmente nessa pandemia. Nossa, mas como assim, Roberta? Você pirou? Ficou doida? As pessoas não estão gastando dinheiro com foto. Gente, primeiro que eu tô fazendo ensaios, tá? Normal, aniversários, casamentos. Então eu tô tendo trabalho, basta você correr atrás que você vai conseguir. E segundo, durante a pandemia, as pessoas elas foram obrigadas a migrarem para o digital, né? Então, quem já trabalhava antes com o Instagram passou a trabalhar ainda mais, e quem ainda não tinha nem rede social foi obrigado a ter, se quisesse continuar com a vida nesse nosso novo normal, né? Então, muitas pessoas precisam de fotógrafos para deixar aí as suas redes sociais mais profissionais, né? Terem imagens bonitas aí de boa qualidade, para auxiliá-los na produção de conteúdo, ajudar aí a pessoa a alavancar nas vendas, né? Então, antes de vocês pensarem que por conta da pandemia nós, fotógrafos, ficamos sem trabalho, comecem a pensar em quantos profissionais que começaram a trabalhar nas suas redes sociais estão precisando dos nossos trabalhos, né? Da nossa ajuda aí para melhorar as redes sociais deles. E esses profissionais, eles começaram justamente por conta da pandemia. Então, vocês acham mesmo que não existem aí fotógrafo trabalhando, que não existe espaço para o fotógrafo, né? Então, gente, é meio que impossível isso, né? Bom, lá no meu canal no YouTube, tem um vídeo já no Instagram, no Face, onde eu falo quem são esses profissionais que precisam da nossa ajuda, né? Como você pode encontrar essas pessoas. E tem até algumas dicas que vão te ajudar a argumentar com eles e conseguir aí fechar os seus contratos. Mas, enfim, gente, mesmo que você trabalhe aí em outro lugar e não queira a fotografia de forma profissional, né, como a sua renda principal, somente como hobby, você consegue fazer um dinheiro extra, né? Tem pessoas que trabalham fora de segunda a sexta e aos finais de semana se dedicam aí para fotografar, né, para fazer aniversários e ganhar um dinheiro extra, porque
mesmo que você leve aí a fotografia como hobby, o dinheiro ele é praticamente uma consequência, né? Porque você pode ganhar dinheiro com isso. E se de repente, gente, essa pessoa ela perde o emprego, ela sabe ali fazer outra coisa. Então, você aprendendo a fotografia de forma profissional, você tem sempre ali um segundo emprego, né? Você sabe tirar fotos profissionais, então você sabe fazer outra coisa. Você pode ir ganhando dinheiro com a fotografia até você arrumar um outro emprego, né? Ou até você descobrir que você nasceu para ser fotógrafo e querer levar a fotografia aí de forma profissional como seu emprego principal, né? Sua fonte de renda principal. E aí, vocês acham que o que eu falei, tudo que eu falei até aqui, sobre quando a gente aprende a fotografar de forma profissional, a gente não fica mais desempregado? Você acha que isso faz sentido? É verdade? Porque, gente, faz todo sentido, tá? E como eu já falei aqui pra vocês, existe uma lista imensa de áreas que vocês podem atuar, sendo ela áreas artísticas, né, de arquitetura, urbanismo, ensaios externos, internos, enfim, uma porrada aí de áreas que vocês podem explorar bastante e identificar qual você mais se encaixa. E essa visão, gente, que eu tive de que fotógrafo nunca fica desempregado, foi porque comigo aconteceu a mesma coisa, né? Algo parecido do que eu falei aqui pra vocês. Eu trabalhava em um lugar de carteira assinada e tudo mais, e na época não tava compensando pra mim o deslocamento, o tempo que eu ficava fora de casa. Na época, o meu marido também trabalhava viajando e o nosso filho bem pequeno ficava aí com os meus pais ou com os meus sogros, né? Eles faziam aí esse revezamento para ajudar a gente, e graças a eles, né? Eu tive aí essa rede de apoio, tenho até hoje, é bem forte. Bom, então a hora que eu saía de casa para trabalhar, o meu filho, ele ainda estava dormindo. E quando eu chegava do serviço, ele já estava dormindo. Ou seja, eu não ficava mais com meu filho, né? E eu tinha apenas uma folga na semana. E para mim não estava compensando, nem financeiramente, né? E nem pelo tempo que eu estava ficando fora de casa e sem o meu filho. Então eu pensei, gente, não é possível que eu não consigo ganhar mais trabalhando com fotografia, né? E tendo mais tempo para minha família. Foi aí que eu resolvi sair e vi que, além de trabalhar fora e para os outros, eu sabia fazer algo a mais, né? Eu sabia fazer outra coisa. Eu não ia precisar ficar desempregada esperando, mandando currículos, né? Esperando aparecer aí uma vaga de emprego. Eu sabia fazer outra coisa, então eu poderia começar a fotografar enquanto eu não arrumava outra coisa para fazer, enquanto eu não arrumava outro emprego, né? Que seria melhor. E aí eu vi que eu sabia fazer outra coisa. Eu sabia trabalhar com algo que me desse mais tempo para minha família, né? Mais liberdade de eu mesma fazer a minha agenda. E melhor ainda, fazer algo que eu gosto muito e ainda ganhar dinheiro com isso, né? Sem contar, gente, que logo que eu saí desse meu antigo emprego, foi que eu consegui chegar nesse meu resultado de faturar R$2.000 em 10 dias, utilizando aí um método que eu aprendi, né? E então, mais uma vez, eu reforço aqui pra vocês. Quem sabe fotografar nunca mais fica sem emprego, tá? E nesse nosso novo normal aí, né, com esse contexto da pandemia, eu readaptei esse método, acelerando ainda mais a chegada dos R$2.000 em 10 dias, sendo você fotógrafo iniciante ou fotógrafo apenas por hobby, beleza? Gente, vocês estão conseguindo entender o quanto a fotografia ela é importante na nossa vida? O quanto ela tem uma super importância aí na nossa vida? Ela faz com que a gente consiga transmitir muito sentimento, muita emoção em uma foto. Aprendemos a identificar a hora certa de um clique, aprendemos a levar emoções para as pessoas, né, fazendo aí elas voltarem no tempo, naquele momento, e terem o mesmo sentimento que elas estavam na hora da foto. Eu já trabalhei muito com ensaios lifestyle, gente, e já teve caso aí de clientes me falarem que ao ver aí certa foto, né, do filho no bercinho, dormindo e tudo mais,
conseguiram voltar no tempo e sentir o cheiro. Sentir o cheiro do berço, do quartinho ali do bebê. Vocês têm noção o quanto isso é valioso? Gente, então assim, a fotografia é algo assim, incrível, mágico e que eu não tenho nem palavras pra descrever assim tudo que a fotografia ela significa pra mim, tá? Então, não tem preço que pague, gente, você levar emoções pra outras pessoas, né? Você congelar ali um momento tão importante na vida delas. Você registrar cada sorriso, cada lágrima, cada pessoa se emocionando, cada brincadeira entre famílias, ou até mesmo registrar aí as suas viagens pessoais, né? Que você tenha feito, uma viagem que tenha sido aí o seu sonho por muito tempo, e aí você conseguiu realizar esse sonho. Então, você saber tirar foto serve pra tudo, tá? Você vai usar isso pra tudo na sua vida. E além de tudo isso, gente, de toda essa importância, né, que eu diria até que sentimental que a fotografia nos traz, ela ainda nos possibilita de ganhar dinheiro e nunca ficar desempregado, né? Que no mundo de hoje, né, a gente vê aí tanta coisa ruim acontecendo, tantas pessoas aí ficando desempregadas, né, sem ter pra onde correr. Então a fotografia, ela nos possibilita em não ficar sem emprego, né? Que eu acho que até é contra-intuitivo, quando as pessoas pensam, ah, mas o fotógrafo depende de evento. Sim, tem fotógrafo que escolhe ir para o nicho de evento, ele realmente vai ficar parado por um tempo. Só que ele pode aí se renovar, né? Se reinventar nesse nosso novo normal. Então ele pode ir para as outras áreas. Não significa que ele vai ficar ali totalmente sem emprego, né? Sem ter o que fazer, sem ter da onde tirar dinheiro. Então, gente, tão importante quanto, tão emocionante quanto você levar emoções para outras pessoas, também é muito emocionante quando a gente vê ali uma notificação no celular mais ou menos assim. Você acabou de receber um Pix de valor X do fulano de tal. Não é? Vai me falar que isso não é emocionante, gente. Isso é maravilhoso. É muito emocionante. Bom, gente, brincadeiras à parte aqui, tá? Não tem como falar que a fotografia ela não é importante, né? Seja na sua vida como fotógrafo ou na vida da pessoa que te contratou. Então, ela é importante para todo mundo, né? Um exemplo bem prático aqui de como a fotografia ela tá em tudo e ainda sobre a importância dela é que as fotos elas são as melhores lembranças aí da sua viagem, né? Elas são pessoais, bonitas e tem uma história por trás delas. As lembranças que você compra aí para trazer daquela viagem, né? Podem quebrar, uma hora pode deixar a sua casa bagunçada e depois de um tempo você pode até guardar e esquecer dentro de uma gaveta. Agora uma foto, né, daquela super viagem na parede é a sua arte pessoal, que te coloca ali um sorriso no rosto toda vez que você olhar e lembrar daquela viagem, daquele momento ali inesquecível, né? Bom, então, gente, eu já citei aqui inúmeros benefícios que ela nos traz, mas eu acho que o maior dos benefícios aí de todos é você saber ganhar dinheiro com algo que você gosta de fazer. Algo que faz aí o seu coração vibrar e bater ainda mais forte, né? Sabe aquela frase bem clichê, né? Em que as pessoas falam, trabalhe com o que você ama e você nunca mais precisará trabalhar? Então, comigo é exatamente isso que acontece. Porque eu gosto tanto do que eu faço que eu nunca vou trabalhar com um peso, né? Igual eu ia quando eu trabalhava de carteira assinada e para os outros aí. Mas isso, gente, não quer dizer que a fotografia não cansa, tá? Até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tô falando aqui várias coisas bonitinhas, né, da fotografia e tudo mais, porque senão daqui a pouco eu vou falar assim, nossa, ela falou tanta coisa bonita aí da fotografia, né? Falou, nossa, que você nunca mais vai estar desempregado e não sei o quê, que é lindo, que parece até que eu não trabalho. Gente, não é isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A fotografia, ela cansa sim, ela cansa muito, tá? Mas qualquer coisa também cansa. Eu garanto que se você pegar aí pra sair uma semana direto com seus amigos pra ir pra farra, ir beber e tudo bagunçar, você vai ficar cansado. Vai chegar uma hora que você vai falar, meu Deus do céu, não aguento mais, né? Então, assim, tudo cansa. E não quer dizer, tudo isso que eu falei da fotografia, não quer dizer que você não vai se cansar. Você vai se cansar sim e vai cansar muito, tá? A diferença, gente, é que quando nós fazemos algo que gostamos, né, que a gente ama,
automaticamente isso se torna mais leve, né? Então se torna menos pesado. Você faz aquilo com tanto amor que você não encara isso como sacrifício. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir: amanhã eu trabalho, né? Fazer o quê? Tenho que ir trabalhar e tudo mais. É muito comum, é ou não é? Quem aí já ouviu isso? Quem aí ouve direto isso? Quem aí fala isso todo dia, não é? E trabalhando com o que você gosta, né? Mais especificamente com a fotografia, você tem a vantagem de ter liberdade em tirar uns dias para você a hora que você quiser. E é só você saber se organizar. Então, você pode tirar suas férias, você pode fazer os seus horários. Um dia que você tá muito cansado, você pode dormir até um pouco mais tarde, sem ter que dar satisfação pro chefe, né? E vamos combinar, gente, eu acho que essa é a maior das vantagens, né? Você não ter aí um chefe pra ficar mandando e desmandando na sua vida a hora que ele bem entender e você não poder falar nada, porque você depende daquele serviço, né? Então, assim, eu acho que essa é a maior, realmente essa é a maior das vantagens. E tudo isso que eu falei até aqui, gente, não quer dizer que você deve levar a fotografia como profissão obrigatoriamente, tá? Ser um fotógrafo não é apenas isso. Ser fotógrafo significa que você realmente ama a fotografia, seja para encará-la como uma profissão ou apenas para ser um hobby mesmo, para você levar para sua vida como hobby, tá? Aqui eu só quero te mostrar o que a fotografia pode te proporcionar, tá? No caso do dinheiro, que seria aí uma consequência de você saber tirar fotos profissionais e ter uma profissão paralela, ou até mesmo uma segunda opção caso você fique desempregado um dia, beleza? E só para vocês entenderem um pouco sobre essa ideia do quanto a fotografia te traz flexibilidade em todos os aspectos, ela pode ser aí uma ponte para qualquer outra coisa que você se interessa. Vamos supor que você seja apaixonado aí pelo mundo da música. Você pode se tornar um fotógrafo de eventos, né? Assim você vai começar a conhecer os músicos e você vai começar a observar, entender o funcionamento dessa indústria por dentro, né? Então, assim, eu amo qualquer coisa que envolva famílias. Então, eu amo ensaio de casal, de gestante, eu amo casamentos, aniversários infantis, principalmente crianças. Eu me conecto muito bem nessa área e eu não me vejo trabalhando em outra que não seja essa, tá? Então, gente, se você tá pensando ou se perguntando aí se existe ou não o momento certo para se tornar um fotógrafo profissional, não fique esperando o momento certo, tá? Porque se a gente ficar dependendo disso, ele nunca vai chegar, né? E o momento certo é agora. Comece por onde você pode, comece com o que você tem, estude muito, pratique bastante, que o resultado vem, tá? Se você só tem aí um celular, ainda não tem a sua câmera profissional, você pode começar com o seu celular, tá? E ganhando aí dinheiro com os seus primeiros trabalhos, aí utilizando o seu celular. E quando você tiver um dinheiro, você pode comprar aí a sua primeira câmera, tá? Mas comece com o que você tem. Não saia investindo aí, prometendo mundos e fundos, sendo que você nem pode, você nem sabe se você vai gostar mesmo ou não. Então, assim, comece com o que você tem, tá? Dê passo aí pequeno até você conseguir conquistar o que você deseja, beleza? Gente, então o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já salva esse post, manda para aquele seu amigo que quer começar aí a fotografia e tá precisando de alguma razão para se tornar aí um fotógrafo profissional, tá? Manda aí para as pessoas que estão infelizes no seu emprego, mostre a elas a oportunidade de ganhar dinheiro sendo fotógrafo, né? Fazendo algo gostoso, prazeroso, trabalhar para você mesmo, ter a sua própria agenda, não depender mais de ficar batendo ponto, dando satisfação para chefe, tá? E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode me mandar no direct, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder, tá? Obrigada por você que assistiu até aqui, um beijo e até a próxima!